E Rivas, para você hoje, né, já navega aí há mais de 30 anos, diretamente do lado de cá, vou falar do lado de cá, eu também não Uhum. sou mais transportador, mas ainda me considero que sou apaixonado pelo segmento. É, olhando assim, nos últimos 15 anos, qual a mudança mais significativa que você vê hoje, do que mudou no mercado em relação às precificações, à concorrência? Você acha que o frete hoje está mais apertado, não está? A sua visão, como é que você vê o transporte hoje? Ó, o segmento de transporte ele tem uma série eh, de situações, né, que envolve todo o processo. Eu acho que em termos de evolução, a parte tributária, a parte de legislação tributária, isso é um negócio que só aumenta, né? Ou seja, você só tem a carga tributária é sempre crescente. Esse é Você vem percebendo isso vem de forma percebendo a ponta. gradativa? Por outro lado, o embarcador ele vem cada dia e é justo que haja pressão por custo. É normal, isso é lícito, né? Só que os preços pagos não são os adequados. Aí eu entro naquela discussão. Você, aí, os grandes marcadores, a maioria das vezes, né? A maioria absoluta, eles criam um ranking interno, ranking de preço. Como é que funciona isso? O mais barato tem a preferência aqui dentro. Depois o segundo, depois o terceiro. Se o primeiro tem caminhão, leva. Se não tem, vai para o segundo, vai para o terceiro. Como é que é essa análise? Eles analisam o preço e não analisam o nível de serviço. As empresas hoje não são avaliadas pelo que fazem. Elas são avaliadas pelo menor preço, né? Então, esse é um ponto grave e que traz repercussões grandes na ponta. Para o industrial não ter um produto, ou um laboratório não ter um produto na ponta, quanto custa ele oferecer de graça a oportunidade para o cliente comprar do concorrente, né? Esse é um primeiro aspecto de não ter o produto no ponto de venda. O segundo aspecto é o atendimento. A área de comercial nunca, maioria das vezes absoluta, eles nunca se interagem com a parte de carregamento, de ciclo de pedido, de disponibilidade para faturar, não participam da parte de agendamento, que é um outro cenário, pelo menos no segmento que nós trabalhamos, né? Então, são ações que trabalham de forma isolada. E o fato do menor preço pelo pior serviço, eu sempre digo isso, né? Exatamente. Boa. O pior, hoje assim, a análise é o melhor preço pelo pior serviço, né? E Rivas, assim, e quando a gente falando em precificação, é uma coisa que até 5 anos atrás, quando eu ainda era CEO da Lag Express, o que eu mais observava eram bids, né? Vamos chamar de bid fake. Então, notadamente, eu não sei, é uma impressão que eu tinha, que normalmente eram recém-formados ou às vezes até estagiários mesmo que estavam ali, mas que tinham toda a responsabilidade de fazer um bid, colocar ali as informações e você como transportador recebia aquelas informações, precificava aquilo baseado nas informações, só que na hora que a operação vem, ela é uma operação diferente. Você acha que isso mudou, continua? Não, piorou. Piorou? Piorou. Porque assim, os embarcadores hoje, via de regra, o pessoal que trabalha na área, que é tão importante, tão relevante, eles põem gente que não tem experiência. Então, tá? não mudou nada. Não tem experiência. Porque é o seguinte, quando você fala de eficiência, o tempo para carregar um caminhão num armazém ou num CD, ele é o mesmo de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Não mudou. Se tiver eficiência, for paletizado, 30 minutos. O tempo para descarregar é o mesmo. O tempo de viagem, normalmente, se tem Melhorou alguma diferença, muito pouco. Ou seja, porque você tem... Caminhões mais eficientes. Os caminhões eficientes, mas você tem mais acidente, você tem mais estradas com problema, você tem mais volume, acidente, muito volume, né? muito volume. Então, você tem todo... E outra coisa, para os grandes volumes, a capacidade, às vezes, de recebimento de quem compra é pequena. Aí eu dou exemplos. Tem rede de supermercado que tem 10, 15, 20 mil metros de área de venda. Qual o tamanho do CD do cara lá? O tamanho do CD dele é 2.500 metros, 3.500 metros.
Aonde é que está a carga dele? Na porta, o caminhão servindo de armazém. Então, isso é a prática de mercado. Isso não evoluiu. Constante, né? Isso, a gente fala lá, está na legislação há mais de 10 anos, eu acredito, pagamentos de diárias, inclusive com tabela precificada pelo governo, mas eu nunca vi se enquadrar, a indústria não respeita, e utiliza mesmo um caminhão lá de 1 milhão, 800 mil lá parado lá por dias, e ninguém quer saber daquilo. A indústria não, sobretudo, quem usa o serviço de transporte não respeita, porque tem alguém que faz mais barato e nunca vai cobrar pelo tempo de espera na porta do cliente, né? Quando muito, uma diária de R$300, R$500 com a carreta cada 24 horas lá, né? Você põe um caminhão de 1.400.000 lá para poder ficar 3, 4, 5 dias na porta. Custa para você 50 mil por mês parado andando? 45, 50 mil reais por mês, né? Então, meu número tá errado. Então, sempre tem alguém fazendo aquilo que não deve. Porque eu acho que o setor de transporte é um setor mais desunido, é o lugar que tem mais gente de salto alto, é o lugar que tem gente que nunca, a maioria deles não colocam a realidade nem da empresa deles, seja no número de funcionários, no número de CD, no número de caminhão, sempre tem um exagero, né? Sempre tem um aumento. Da mesma maneira que você recebe informação para fazer o bidding, que às vezes não são corretas, o transportador chega também, ele conta até o caminhão do vizinho com o selo dele. Caminhão, chega lá falando que tem 100. Então, essa é a realidade do mercado, né? Então, é uma coisa que, como é um setor desregulamentado, né? Qualquer cidadão pode comprar um caminhão, comprar uma carreta, 10 caminhões, né? E contratar um motorista, né? E pôr para trabalhar. Só que, qual é o erro? O erro é ele entender que transporte é só um caminhão e um motorista. E não é. Você tem toda uma estrutura por trás. Você tem uma estrutura gerencial. Você tem que ter uma estrutura contábil, administrativa, né? Financeira, fiscal, né? Trabalhista. Você tem que ter um departamento trabalhista hoje muito ativo, né? Para poder fazer e cumprir as obrigações sociais. Então, o conjunto da ópera não é fácil, não é... Mas ele é um setor totalmente aberto e qualquer um pode participar. E aí, dentro dessa linha, né, de custos, eu bato muito aqui na minha imersão, quando eu faço a minha imersão com transportadores aí Brasil afora. É até um fato curioso, Rivas, que eu nunca consegui entender isso, né? Inclusive, coisas de TMS, de software, principalmente para quem opera apenas com carga e lotação, ele considera o valor do frete bruto como atribuição de receita direta ao caminhão. E eu não consegui entender isso porque, na minha cabeça, a receita é da transportadora, que tem que pagar tributos, que tem que pagar a taxa administrativa, os seguros. E aí sim, lá numa linha abaixo, você tem o valor de transferência para o veículo, seja próprio ou seja terceiro.